Bom dia, Rê. Gurias, mais uma vez, desculpa pela minha tela que está embaçada, já estou providenciando para arrumar. Nossa, o problema é que eu uso muito computador, né? E aí, nem consegui deixar de molho no arroz, que foi o que me disseram. Eu não consegui, porque tem que deixar 2 dias. Preciso preparar o outro computador para eu poder ficar sem esse. Dá confusão. Mas é isso aí, por isso que eu fico com essa cara embaçada aqui. Eu tô providenciando o outro já pra conseguir trocar e não ficar assim. E vocês estão bem? Tudo certo? Por aí? Bom dia, bom dia, bom dia. Tô lendo os bom dias ali no nosso chat. Alguém quer escolher a nossa carta de hoje? Gostaria de escolher um número? 12. Eu acho que 12 já foi, mas eu vou. Deixa eu olhar aqui. Eu já tô perdida. Vou ter que já fazer umas marquinhas ali, porque tem umas que eu ainda estudei muito, né? Por algum motivo, enfim, quando joguei. E tá riscalhado aqui no meu livro. Foi 11? Boa, Rê. Por isso que eu digo, anotem. Ah, então a 12. A Rê disse que foi a 11. Não, gente. Foi a 11, então é a 12. Isso. Falei certo, eu falei o contrário. Carta 12 é a carta Eirish. Eirish. Tá certo, é Eirisha, que é a inveja. Estava pensando na tradução aqui do sânscrito, na colocação do S, como ele coloca no livro. Às vezes tem umas confusõezinhas no sânscrito, e até mesmo as pessoas que estudam só sânscrito, gente, elas entram em discussão na forma correta de escrever as palavras e nas traduções, né? Eu sempre digo isso para as meninas da formação. Essa é uma palavrinha que eu já vi com outra forma de escrever, mas vou escrever como tá aqui no livro, tá? 11. Inveja. E aí eu já troco de tela, já melhora essa tela embaçada. A carta pesada já começou, né? Com o pé no peito. Deixa eu já trocar a tela aqui. A gente vai montando a posição. Essa reflexão de hoje é um pouquinho mais longa, então não vou deixar vocês numa posição difícil. A gente vai ficar numa posição de flexibilidade, já vou até tirar minha meia, mas é uma posição de flexibilidade que a maioria tem facilidade, a maioria gosta de fazer, que é essa posição aqui, ó. Uma perna flexionada, a outra estendida lá para baixo. Então, se você quiser virar de frente pro computador, né, pro celular, aí vira, eu não consigo virar, senão corta a minha cabeça aqui, mas se vocês quiserem ficar de frente, pode virar. Então é aquela posição que a gente acaba fazendo bastante, que ela é bem importante para conquistar a abertura, que é a abertura quando uma perna fica para frente, uma para trás, que é a abertura de segundo. Aí a carta 12. Gente, eu escrevi errado. É a 12. Deixa eu até mostrar para vocês. A 11 já foi mesmo. Eu que escrevi errado. Ó. É a 12, né? Não, 5 horas da manhã a gente tem que conferir as coisas. Ó, a cartinha. Depois eu mando bem bonitinha a fotinho dela mais de perto ali para vocês. Que as cartinhas, elas são todas simbólicas. Elas têm umas mensagenzinhas, uns desenhinhos que a gente tem que olhar com atenção. Então, virou para baixo. Os 2 antebraços no chão. Você pode, se quiser, deitar completamente no chão. A meta é você não ficar assim, ó, meio tortinha, o quadril. Esse é o principal, é o erro principal. Principalmente de quem me diz que não melhora nessa posição. Então você tem que pensar, ó, sabe essa crista aqui, o ossinho do quadril? Você tem que querer encostar isso aqui lá no seu calcanhar.
ou pertinho do seu pé. Na verdade, o pé ele fica na virilha. Tem pessoas que, né, dependendo do ângulo aqui, ficam... Mas pensa que você quer encostar, ó, no calcanhar. Então, passa o peso, divide direitinho, deixa a perna estendida para trás, parte de cima livre. E aí, quando chegar mais ou menos na metade do tempo, na metade da permanência, a gente troca. E se quiser, aqui nessa posição, se quiser movimentar um pouquinho o quadril, também pode, sabe? Direita, esquerda. Essa posição é uma posição de liberação. Então, pode se movimentar um pouquinho, desde que você não fique com o ciricutico, sabe? Mas pode movimentar um pouquinho. Eu vou ficar numa posição normal, digamos assim, para conduzir vocês na reflexão. Carta número 12, Eixa, inveja. Dentro da cartinha tem um bonequinho com uma régua, uma fita métrica, e aí ele tá medindo a palavra comparação. E aí ele tem um curativo, um band-aid no rosto, que aí tem uma setinha, tá dizendo ferida da inferioridade. E aí ele tá em cima de um textinho que tá escrito não reconhece o próprio valor. E ele tá com uma cara chateada, assim, né? Ele não tá muito bem, não. Então ele tá meio ali machucado, tá com uma cara de cansado. Então esses elementos que a gente vai ver agora. Aqui mora a serpente que leva você de volta para casa 8. Lembrando que esse jogo tem algumas pontes que vão levar você para um ponto mais elevado, para reflexões mais elevadas, e tem algumas. As pontes são as espadas, e temos algumas serpentes, que as serpentes elas cruzam caminhos, enfim, levam você para outras reflexões. Então ele diz que quando você cai nessa casa, ou seja, cair nessa casa significa que você tem que trabalhar esse ponto na sua vida. No jogo, né? Como a gente tá vendo todos, a gente vai ver todos. Quando você for jogar o jogo, você não vai ver todas as casas. A gente tá vendo todas a título de provocação e estudo, né? Mas quando você tá jogando o jogo, você cai numa casa como essa, é porque você tem que ver esse ponto na sua vida. E quando você tá vivendo esse ponto na sua vida, você é levado para uma outra reflexão, que é a casa número 8. Que ainda não caiu, não vou falar sobre ela para não influenciar vocês, tá? A inveja leva você a não dar o que tem. Vou falar, tá? Que é a carta da avareza. Então, quando você vive a inveja, você fica muito conectado com a avareza. É por isso que você tem que estudar as duas cartas quando cai aqui. A inveja leva você a não dar o que tem para dar. Porque ao invés disso, você pode estar perdendo tempo querendo dar ou ser outra pessoa. Ou outra coisa. É como um limoeiro querendo dar maçãs. Se o limão olha para a maçã e deseja ser uma macieira, ele acaba nem dando limões e nem maçãs. E se ele dá limões, ele dá aqueles limões, né, que não foram produzidos com todo o seu empenho. Então ele está ali querendo fazer ser que ele não é. A inveja é uma matriz difícil de ser percebida. Quanto mais reconhecida pelo buscador, é isso aí. A inveja é uma matriz difícil de ser percebida, quanto mais reconhecida pelo buscador. Ela está relacionada à ferida da inadequação, dos sentimentos de incapacidade, de impotência, de inferioridade. Então essa pode ser a raiz dessa emoção. Então ele coloca aqui que tem um viés aqui que é para você perceber se você está ou não sendo invejoso, porque ninguém acha que está sendo invejoso, a gente nunca acha. A gente tem essa dificuldade de identificar e às vezes essa percepção pode estar enraizada nessas outras emoções, tá? Nessas outras percepções que a gente tem que fazer. Quando alguém, através do seu brilho, do seu sucesso, da sua força ou da sua beleza, toca nessa ferida, a inveja solta o seu veneno, que é o desejo que o outro não brilhe.
E aí aqui tem um parênteses, um porém, né? Quando você observa uma outra pessoa e aquela outra pessoa estimula você a melhorar, isso não é inveja. Você pode sim querer características daquela pessoa. Nossa, eu também quero ser assim, eu também quero ficar desse jeito, eu também quero comprar esse carro, sei lá, qualquer que seja o exemplo. E aí isso move você para você fazer mais por você mesmo e você passa a focar sua atenção na sua própria vida, né? Quando você se incomoda que o outro tem, nossa, não é justo. Fulano tem esse tipo de resultado e tá lá, né? Recém começou e eu tô aqui há 10 anos e não tenho esse resultado. Quando você se incomoda que o outro tem, é inveja, ponto. Não, mas não é inveja, só tô falando que não tá falando e é inveja, tá? Quando a gente se incomoda que o outro tem, não importa quais sejam as circunstâncias, né? Então a gente tem que saber ir lidando com essas identificações e ter coragem de admitir. Porque a gente faz essas comparações e se incomoda com certos fatos que acontecem na nossa vida. Então, sei lá, um exemplo bobo. Eu dou aula de yoga há quase 10 anos. Aí, digamos que vem alguém e eu tenho, sei lá, 20 alunos. Aí alguém vai lá e começa a dar aula de yoga na minha cidade. Há 6 meses, aí a pessoa abre uma sala e no primeiro mês a pessoa tem 100 alunos. Aí eu, poxa, né? Eu já dou aula há 10 anos, eu tenho muito mais experiência, eu tenho muito mais capacidade. Eu fico incomodada com aquele brilho daquela pessoa. Por mais que não pareça, é inveja. É inveja, não importa as circunstâncias. Se você se incomoda com o que o outro tem, é inveja, tá? Admiração, que move você para uma ação melhor e se lapidar, é uma coisa. Se incomodar com o que o outro tem, é outra. E às vezes pode acontecer as duas coisas, né? A inveja ser uma força motriz para você mudar, para você se lapidar. Então você fica incomodado que o outro, né, por N circunstâncias, chegou ontem na empresa, nossa, eu já tô na empresa há 10 anos, e a pessoa chegou ontem na empresa e foi promovida, e foi convidada para fazer tal reunião, tal viagem, e eu não. Ela é melhor que você, ela é mais competente que você. Sinto muito, né? Estamos aqui para dizer verdades. Ela é mais legal que você. Que se essa inveja inicial, né? Você ficou incomodado, você ficou chateada, você se ofendeu. Essa inveja inicial moveu você para você ter um comportamento melhor, para você se estudar, para você tentar cavar lá dentro de você o que você pode melhorar. Pode ser que a inveja seja uma força motriz, mas não deixa de ser inveja, tá? Quando você experiencia esse sentimento de inveja, ou seja, eu me incomodei que o outro tem, que o outro é, que o outro conseguiu tal coisa. Quando você experiencia esse sentimento de inveja, inconscientemente deseja colocar o outro para baixo, de forma que possa se sentir menos inferior. Vocês viram os exemplos que eu dei? Na cabeça da gente, tá? Às vezes a gente acha, nossa, essa funcionária que acabou de chegar, que tá fazendo essas reuniões, ela não deveria, ela deveria estar num lugar abaixo do meu, por N motivos, que eu acho que são plausíveis na minha cabeça. Então o desejo é que eu quero que o outro vá mais para baixo do que eu. Isso, olha que horror, isso é horrível quando a gente analisa, né? Eu já estudei muito inveja. Por conta enfim, o Jeff estudou um tempo também, a gente estava estudando algumas emoções, e por conta de uma aula, e foi assim, a gente foi falando, a discussão foi aumentando, a gente estudou mais a fundo. Então, é isso, quando a gente analisa, a gente vê, nossa, que horror. E é inconsciente, não é por mal, não é que tenha maldade no nosso coração, é que um sentimento vai desencadeando o outro, entende? Porque a gente pensa, inveja, não sou invejoso, esse sentimento horrível. Mas quando a gente vai desmembrando, a gente vê que a gente já sentiu muitas vezes. Quando você experiencia esse sentimento, inconscientemente deseja colocar o outro para baixo. Ou seja, na sua cabeça, o que seria mais justo seria o outro estar um pouco para baixo. Quando você se incomoda, nossa,
que absurdo, fulana começou a dar aula agora, tem 100 alunos e eu dou aula há 10 anos, tenho 10. Na sua cabeça, eu queria que ela tivesse no máximo 5 alunos, 10 alunos, porque eu já tenho 10 anos de experiência, então o natural, o justo na minha cabeça é o que eu tenha mais. E ela pode ser muito melhor que eu, muito melhor, mais competente, mais legal, cativa mais os alunos, enfim, N variáveis que na minha cabeça eu tô me sentindo ali injustiçada. Inveja, inveja. Anota, inveja. Aí ele coloca aqui, ó. Aí o cuidado. Para que eu possa me sentir menos inferior, eu quero ver o outro mais para baixo. Pode existir um prazer em ver o outro cair. Olha que horror. Sabe por que que é isso? Porque aí eu vou sentir que teve justiça. Quando eu vejo que a minha colega está indo muito bem no trabalho, foi chamada para fazer reuniões importantes, eu não, eu não. Quando eu vejo que ela vai para baixo, ó, dessa vez ela não foi chamada para reunião, eu me sinto com a justiça sendo feita. Então tem um desejo subconsciente que o outro, ó, vá para baixo. Olha que horror. Eu tô direcionando energia querendo que o outro vá mais para baixo. E gente, isso não é por mal. Isso são reações que acontecem. Quando é que a gente muda isso? Quando a gente se torna consciente das nossas emoções. Tá? Horrível. Aí que vem as novelas com aquelas reações dramáticas, né? A invejosa sempre a vilã. Mas ela tá colocando para fora de uma forma teatral o que acontece com todo mundo. Inveja é uma matriz muito disfarçada. Ponto, pausa, troca a perna de lado. Quem tá na permanência, tá? Vira a perna de lado. Aqui, ó. Lembra que a gente tá nessa permanência aqui, ó. Faz os mesmos ajustes todos. Vira com calma, que ainda temos algumas coisas. Pode ir, né? Não precisa ser no mesmo tempo que eu. Fiz rapidinho aqui só para não pausar tanto a reflexão, mas vai virando e compensando aí a posição. Então, a inveja é uma matriz muito disfarçada. Disfarçamos, inclusive, para nós mesmos, pois é difícil de lidar com a consciência desse desejo maldoso dentro de nós, porque ele está mascarado de justiça. Ele está mascarado de o que eu acho que é o correto. Então, se o meu subconsciente ele acha que o mundo está sendo incorreto e que eu preciso fazer o que é correto, ou então eu preciso encontrar meios, porque na minha cabeça isso não é justo. Entenderam? Então, por isso que fica muito disfarçado dentro de nós. A gente não acha de maneira nenhuma que está sendo maldoso ou invejoso. Muitos disfarçam a inveja com uma falsa admiração. Quando admiro, eu desejo ver o outro brilhar. A inveja é bem diferente e age de maneira sorrateira e astuta. Lembra o que eu falei? Quando eu admiro o outro e o outro estimula a minha melhora, nossa, eu também quero conseguir melhorar, também quero. Ok, tá me movendo para um lugar melhor, mas eu tenho que prestar atenção na raiz desse sentimento se eu tô ok, se eu tô achando que o outro tá indo bem, eu tô feliz com isso, então eu quero que o outro vá ainda melhor, concordam, né? Se eu tô bem, que o outro tá indo bem e o outro vai ainda melhor, eu tenho que ficar ainda mais feliz. Qualquer circunstância que você tenha uma incomodação que o outro tá indo bem, é inveja. Você se incomodou, você achou que não era justo, você achou que não deveriam ter escolhido a fulana, inveja. Encontra, dói, encontra essa emoção e segue aprendendo. Disfarçamos, inclusive, para nós mesmos, pois é difícil de lidar com a consciência desse desejo maldoso dentro de nós. A inveja é bem diferente e age de maneira sorrateira e astuta. Muitas vezes, você pode elogiar a pessoa invejada, mas logo depois aponta um defeito. Cuidado! Quem faz isso? Quem fala isso, né? Fulano é muito legal, mas pena que é tal coisa. Você tá querendo colocar ele lá para baixo, que no seu subconsciente é um lugar que ele deveria estar um pouco mais para baixo do que ele está se apresentando na sua vida. Então, se você tem a tentativa de querer colocar algumas pessoas para baixo, cuidado, pode ser inveja.
Como invejoso, normalmente você pode abrir um sorriso amarelo ao ouvir a boa notícia do invejado, né? Que é aquela coisa, eu tô feliz ali socialmente, mas lá dentro de mim eu tô dizendo, nossa, nada a ver, fulano nem merecia isso, então, nossa, nem batalhou e tá aí, ó, inveja. A energia da inveja vem sempre com uma carga forte da rejeição. Por isso, muitas vezes, acionamos um mecanismo inconsciente de proteção, que é esconder o nosso brilho para não causar inveja no outro. Então, a inveja é algo que é muito estudado, gente, justamente por isso, porque ela tem como se fosse uma reação em cadeia dentro do nosso sistema. Então, se você sente inveja, o seu subconsciente identifica algumas coisas ali, e aí você, para não, que o outro não sinta inveja de você, você protege o seu brilho. Você apaga, né? Você, digamos que barra o seu próprio brilhar para que o outro não tenha inveja. Olha que horror, né? Eu lembro quando eu estudei inveja, eu pensei, meu Deus, que horror. E a pessoa fica como? Sabe erva daninha que vai se enfiando assim e vai desmembrando as plantações que estão crescendo ali, ela vai se embrenhando e se enfiando. A inveja é tipo isso. Você inconscientemente deseja o mal do outro, você inconscientemente você quer que o outro vá mais para baixo, porque é o lugar que é de direito na sua cabeça, é o correto na sua cabeça. Inconscientemente você não quer brilhar tanto, porque vai que o outro tenha inveja de você, você quer. É um senso de proteção que o subconsciente faz. E tem muito mais coisa que a inveja é capaz de desempenhar na nossa vida se a gente não prestar atenção. A pessoa invejosa pode ser um familiar, um amigo, ou seja, alguém com quem você se importa e por quem deseja ser aceito. Então, temos muitos desafios aí. Entre irmãos é bem comum, mas se você estiver menos identificado com sua própria ferida de inferioridade, não será afetado pela inveja do outro, porque não dependerá da sua aceitação. Quando a gente ama muito alguém, muitas vezes, a gente se afeta muito com a opinião do outro e às vezes o outro pode estar tendo inveja. Gente, inveja existe entre mãe e filho. Às vezes, de maneira subconsciente, a mãe inveja o filho, porque o filho tem liberdade, o filho tem o que ele não teve na infância. E aí, de maneira subconsciente, não é por mal, olha o que eu falei lá no início, não é por mal. A mãe vê a liberdade daquela criança, daquela pessoa, e ela inveja, ela pensa, na minha época eu não tive essa facilidade. Olha a facilidade que você tem, e pau, e pau, e pau. E tem gente que cresce assim, nesse meio. Só que o filho, tô usando o exemplo mãe e filho, irmãos, existe em tudo, trabalho em todo lugar. Só que a pessoa com, né, a mãe e o filho ainda tem uma relação muito pior, porque isso é muito duro, porque isso gera marcas muito profundas no crescimento dessa criança. Então, essa criança, que é a opinião mais é quase como Deus, né? A mãe para o filho, ela vai sendo massacrada ao longo da sua infância por ouvir coisas que vêm. A origem é a inveja. Duro, duro. A reflexão de hoje é dura. Qual que é o ponto? A gente vai um dia crescer e vai ter que identificar que a gente não precisa da aceitação do outro. A gente não precisa ser perfeito para o outro, porque talvez para aquele que te inveja, você nunca vai ser perfeito. Então você tem que se isentar, né? É você não se identificar com a ferida da inferioridade. Nesse caso, você pode ajudá-lo espelhando suas qualidades positivas, ensinando e demonstrando que existe um caminho a ser percorrido para chegar onde está e que ele também pode brilhar. Se você não se permite brilhar por causa da inveja do outro, você perde inclusive a oportunidade de ajudá-lo. Ou seja, não é para você odiar a pessoa que te inveja, digamos assim, né? Principalmente nessas relações muito próximas. Se você não se permite brilhar por causa da inveja do outro, ou seja, você interrompe o seu crescimento, seja por essa ação do subconsciente que barra, você mesmo se barra, porque você acha que você não é bom o suficiente, porque isso, porque aquilo.
Se você não é você, se você não brilha, se você não tá sendo maravilhoso, você impede que a outra pessoa possa crescer com isso. Então, muitas vezes, gente, quando a gente estuda evolução, isso acontece propositadamente. É a chance que aquela mãe, que aquele pai tem de crescer, de evoluir. O seu papel é o quê? Ser maravilhoso. O seu papel é ser uma pessoa que vai crescer a qualquer custo. E aí aí o seu pai vai dizer, nossa, que maravilha. Ele vai te elogiar lá no final. As críticas que te derrubaram lá no início, elas vão virar elogios e considerações lá no final. Porque você precisa desempenhar o seu papel, que é brilhar. Quando você amadurece e se liberta da vaidade, pode brilhar sem gerar inveja. A vaidade e o orgulho são irmãs da inveja, elas atuam juntas. Quando você constrói algo com base na vaidade, acaba sempre atraindo inveja, pois inconscientemente comunica que é especial, que é melhor que os outros, e isso alimenta essa energia. Então são reações do subconsciente, tá? São emoções que têm mais ou menos a mesma frequência. Quando você é muito vaidoso, então não é porque é importante para sua alma, é porque é status, é porque é isso, porque é aquilo. Quando o que move você é por conta da vaidade, você vai atrair mais inveja, tá? Porque essas emoções, elas têm uma correspondência de frequência, né? E aí você se coloca naquele lugar que você se acha um pouco superior, então você vai atrair os invejosos que se sentem inferiores. Um precisa do outro. E aí vai ter essa relação péssima para você. Mas se você estiver íntegro, ciente do seu real valor, a inveja não lhe atinge. Ou seja, você não está nessa frequência. Por mais que o outro esteja carcomido, como a gente brinca aqui de inveja, gente, se quiserem se movimentar, deitar de barriga para cima na permanência, agora deu tempo, tá? Mas já tá acabando. Se você estiver íntegro, ciente do seu valor, a inveja não lhe atinge. Então, você tá numa frequência mais elevada. Quando a gente estuda a frequência, isso tudo se repete, tá? Isso é a mesma coisa olhando pelo olhar da frequência. Porém, é importante você estar sempre atento porque a inveja, principalmente aquela inconsciente, lança uma carga forte de ódio que pode gerar destruição. Então, mesmo que você esteja blindado ali, né? Você esteja numa frequência mais elevada, você ficar recebendo essa carga de inveja é muito ruim, tá? Você vai ter que estar mais forte, porque ela gera destruição. É uma energia forte, uma energia densa. Lembra que eu falei, o invejoso, ele acha que está sendo injustiçado e ele quer colocar você lá para baixo, então de uma maneira ou de outra ele tá te puxando lá para baixo. É por isso, gente, que tem simpatia, né? Tem macumba para derrubar a inveja, porque alguém sim está lançando essa frequência para você. Quanto mais você tiver numa frequência elevada, isso não bate em você. Mas sim, saiba que tem uma coisa puxando você para baixo, tá? Então você tem que, né, se manter forte e brabo ali, tem que ficar brabo mesmo. O chamado dessa carta é conectar-se com a sua própria força, que está na sua essência, que é a expressão genuína do seu valor. Ou seja, meu filho, vá brilhar, vá fazer o que você veio fazer. Nasceu para isso, vá fazer isso. Para que você nasceu? Não sei. Bom, vá ser uma pessoa incrível enquanto você não descobre. A chave é parar de se comparar e olhar para dentro e encontrar o seu valor. Ou seja, você está desperdiçando muito tempo prestando atenção no outro, vendo o que o outro tem que você não tem. Quem tem filhos e que são irmãos, a gente fala muito isso. Vocês vão identificar. Cara, tá preocupado com o que o outro ganhou e tu nem olhou pro teu, tá preocupado com o que o teu irmão ganhou. Isso é muito comum quem tem irmãos. É isso, gente. Pare de tentar. Nossa, mas não é justo. Que se foda. O mundo não é justo. Cuida do seu. Vai trabalhar pelo seu. A chave é parar de se comparar, olhar para dentro e encontrar o seu alto valor. Descobrir o que você tem para dar. Quando não está consciente do seu valor, você se compara com os outros e acaba desejando ser algo diferente do que é. É o limão tentando, né, incomodado porque ele não dá maçãs. O limoeiro querendo dar maçãs. Não adianta querer ser um limoeiro se você é uma jaqueira. Uma jaca nunca dará uma boa limonada. Nunca! Nem que você contrate um expert em fazer limonada. Um mentor. Não adianta. Você tem que ser quem você é. Reflexão de hoje, gente, dura, grande, muitos pontos. Eu tenho certeza que vocês identificaram aí que já foram invejosos.
Não, eu não, nunca senti. Todo mundo já sentiu, tá? Vamos agora devagar levantar, espreguiçar. Gente, braba, né? A reflexão de hoje. Vou deixar ela aí ressoando, né? Como eu falei, anotem esses questionamentos que a gente faz. Lembra que não é necessário você encontrar respostas, não necessariamente você vai encontrar, mas ir anotando esses questionamentos para você deixar isso no seu subconsciente armado, e aí você vai amadurecendo. Entrelaça os dedos, pés afastados, mais ou menos 2 ou 3 palmos para você conseguir desencaixar bem o quadril. Abre, 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 levanta o queixo. Respira fundo. Se quiser, pode olhar um pouquinho para trás. Pode dar tontura nesse espreguiçamento. Cuidado, a gente estava muito tempo lá embaixo trabalhando flexibilidade. E agora, devagar, pode retornar, descendo os braços pela lateral. Aí, pode aproximar e fechar as pernas. Boa. Nós vamos passar o peso para a perna esquerda, para a perna direita e elevar a esquerda, segurando ela aqui no calcanhar. A gente já vai para uma posição mais avançada. Então, coloca como primeira meta segurar ela aqui no calcanhar. Pega firme nesse calcanhar. Isso aí. O glúteo vai ficar contraído. Daqui, a gente vai para o Pakshasana, que é aquela posição que a gente estende tudo, ó. Mas não precisa ir hoje, quem não quiser, mas eu quero que você sinta que consegue vir até aqui, ó. Segurar, quem consegue, vai lá. Ai, boa. Lu, Pati. Então, a gente pode dar umas estende, volta. Estende, volta. Abre um pouquinho mais essa perna, volta. Eu vou tentando, eu vou me familiarizando com uma posição que é mais desafiadora. Cuidado com o que você pensa. Não, essa é muito avançada para mim, não é nada, vai lá. Estende, volta, desequilibrou, volta. Vamos para o outro lado. É como se você estivesse testando a articulação, sabe? Segurou, passa o peso. Toda vez que a gente trabalha em equilíbrio, a gente usa o core. O que que significa? Que você não vai estar com a sua barriga solta, você vai deixar a sua barriga sempre travadinha. Segura o calcanhar, ó, e estabiliza. Vê como você se sente. Trava a barriga. E aí dá umas estendidas, ó. Puxa. Testa, vê onde trava, ó. Não, travou aqui, para. Testa a articulação. E a gente vai indo, gente, é assim. Você só vai conseguir fazer essa posição bem aberta quando você estiver mais familiarizado com ela. Aí, muito bom. Volta. E lembra, o desequilíbrio fortalece. Toda vez que você está tentando se equilibrar, você está contraindo vários músculos. Isso fortalece o seu corpo. Então, em momento algum, tem desvantagem, tá? A desvantagem é só se você tá negativa. O resto, nossa, mas eu não paro de cair. Ótimo, você tá contraindo vários músculos. Isso está fortalecendo o seu corpo. Vamos virar de lado. Pés unidos aqui na pontinha do tapete, mãos no joelho. Você vai descer aqui com as mãos nas coxas até chegar no joelho, já travando o abdômen, empurra os joelhos para trás, afasta os ombros das orelhas, olha lá na frente, ativa o abdômen, segura aqui um pouquinho, tenta ficar com as costas bem retinhas. Ó, quem tá com o bumbum para dentro, ó, tenta fazer toda a força possível para você desencaixar o quadril. Que é o quê? Empinar o bumbum. Quando você dá esse comando, você vai sentir lá no posterior da coxa. Aí, se você me disser assim, Vivi, eu tô fazendo, mas não dá pra ver. Se você tá fazendo, tá bom. O que não pode é você ficar com a bunda pra dentro e descansando aqui, ó. Senão você nunca vai desencaixar o quadril. Eu só vou trocar o nosso som aqui.
e aumentar um pouquinho. Agora pode continuar empurrando, empinando o bumbum e levar as mãos mais para baixo. Tenta ir o máximo que você puder para baixo sem curvar as costas. Vai descendo, descendo, descendo. Aí. Força, força. O mais importante é a força para você manter suas costas alinhadas. Pontinha dos dedos aqui no chão. Se você não consegue, flexiona os joelhos, mas não enrola as costas, ó. Vem pra cá, ó. Quem consegue, pernas estendidas. Olha lá na frente, segura um pouquinho. Lembra que quando a gente faz pontinha de dedos, a gente puxa os dedinhos pro centro, a gente não empurra eles pra fora. Se a gente empurrar eles pra fora, vai descolar a unha do dedo. Agora pode baixar um pouco mais, levar as costelas em direção às coxas e baixar o bumbum. Devagar a gente vai levar as mãos em direção aos tornozelos, vai segurar aqui um pouquinho. Baixa o bumbum. Coluna continua reta. Acomoda, abraça, acomoda as costelas nas coxas. Respira, olha lá para frente. Segura aqui um pouquinho. Você tem que sentir que a força tá toda na coxa. E agora pode colocar as mãos aqui no chão, de novo na largura dos seus ombros, dedos abertos, e levar as pernas lá para trás. Uma, depois a outra. Abdômen bem ativo, prancha. Afasta bem as escápulas uma da outra e fecha bem as costelas. Olha para frente, tem que sentir que você está fazendo força aqui nessa região superior e no abdômen também. Desce o quadril, contraindo bem os glúteos, ó, você vai abrir o peito e não vai encostar as coxas no chão, mas é para deixar as costas se abrirem, para fazer uma retroflexão. Contrai os glúteos, abre o peito, levanta bem a cabeça. Volta, levanta o quadril e leva os calcanhares para o chão. Mesmo se os seus calcanhares não encostarem no chão, tenta levar para alongar bem o tendão de Aquiles. Abre o peito. Tenta estender o joelho para pegar a região posterior, empurra o chão. Tenta passar sua cabeça aqui entre os braços ou abrindo mais os ombros. Desfaz a curva das costas, empinando o bumbum. Então pode colocar os joelhos no chão. Joelhos no chão. Antebraços no chão para a gente descansar um pouquinho o punho. Faz a travinha. Pode deixar os punhos cerrados assim agora. Mão bem fechadinha. Não precisa contrair, tá? É só fechar. Feito isso, observa se o seu joelho está alinhadinho com o bumbum. Ativa bem o abdômen. Pode elevar só a perna esquerda. Ponta de pé, extensão de joelho. Eleva bem essa perna. Segura esse abdômen, não deixa ele cair. E aqui o ombro também, ó, não fica com o ombro mole. Ombro ativo. Força, força, força. Flexiona o joelho, volta. Abdômen ativo, já sobe a outra perna. Máxima elevação. Tem que sentir que você tá no seu melhor de extensão de joelho, sua melhor pontinha de pé. Abdômen ativo. Volta.
Quando você voltar um joelho do ladinho do outro, você vai deslizar os braços lá para trás, ó, e sentar, levar o seu bumbum para os calcanhares, as mãos vão relaxando, palmas para cima, testa no chão. Respira, descansa os ombros. Levanta a cabeça e o peito. Pousa as mãos aqui na borda do tapetinho, virando de frente para mim, ó. Virou de frente para mim. Abre o peito, sobe os joelhos no chão. Essa posição aqui às vezes dói o joelho. Então, talvez, se você é essa pessoa que sente dor, já dobra aqui, ó. E já deixa os seus joelhinhos nessa faixa do tapete, não tem problema. Pode dobrar, tá? Subiu o quadril, ativa o bumbum. Pode pousar uma mão aqui na linha do joelho. Então, essa linha aqui, ó. A distância é mais ou menos o tamanho do seu tronco, tem que medir. Você pode ir descendo e avançando, tá? A meta aqui é deixar o ombro com o punho. Essa força aqui, ó, para você não virar o peito para baixo e abrir o peito é muito importante. E aí a outra perna, tá vendo que tá subindo sozinha lá? A gente só vai terminar de subir. Então segura no joelho e abre. Peito aberto. Isso aí, força, aquela força que eu falei para sair daqui e vir para cá, ó. Bem de ladinho, isso aí. Dá uma olhadinha lá para cima, pode soltar a cabeça. Aí. Agora você vai trazer esse pé elevado aqui para sua virilha. Puxou o pé. Você vai sentar bem devagarinho em cima do pé que já tá lá no chão. Peito do pé no chão. Devagar, é uma torção, uma rotação de articulações. Segura um pouquinho aqui. O bumbum, gente, fica em cima do pé. O bumbum fica assim meio amassado, é assim mesmo. Mãos no chão. Tenta agora levantar devagar, ó. Vê se você consegue colocar os dois joelhos no chão. Aqui, vou pedir para você não forçar, ó. Se você sente que já tá pegando muita rotação, tá bom. Fica aqui, ó. Nossa, a Vivi tá doendo muito meu joelho, então fica aqui, ó. É para melhorar a nossa rotação de joelhos, vai trazer mais conforto para as pernas cruzadas, tá? Segura um pouquinho aqui. Segura o pé com delicadeza, amor e carinho, tira ele da virilha, reposiciona ele. Lá embaixo, peito do pé no chão, a gente vai pro outro lado. Passa o peso e abre testa, ó. Tá vendo que não ficou bom? Tá muito pra dentro o meu braço, vou um pouquinho mais pra fora. Peito, cotovelo e punho. Pelo menos essa linha aqui, ombro com punho, precisa ficar boa pra você sentir que consegue segurar a posição. Perna subiu, abdômen ativo, segura, puxa. Abre bem o peito. Olha lá pra cima. Aí. Que lindas, tô vendo a Lucimária, a Luísa, Pati, a Odineia. Agora que eu tô em casa, que eu vejo vocês na TV, eu vejo vocês enormes. Volta. Pezinho, virilha. Puxa, gente, ó, é força. Esse pé não vem sozinho. Puxei. Devagarinho. Vou me sentar primeiro. Mesmo sentar é difícil, tá? Vem sentando devagar. Sentou, segura um pouquinho, vê se você consegue soltar o peso. Então, isso tudo vai melhorando o fluxo sanguíneo das pernas. Aí, levanta o tronco. Usa as mãos. Vê se você consegue colocar os dois joelhos no chão. É a primeira etapa. Se você conseguiu, ver se você consegue levantar, que seria a posição final. Olha só como faz rotação no joelho. Tá vendo? Começa a doer o joelho. É isso. Pra mim é bem difícil essa posição. Uma posição bem avançada de rotação. Aí! Boa! Volta, solta com carinho. Pode sentar, solta com carinho.
A gente vai finalizar nossa prática aqui, ó. Mulheres vão trazer o calcanhar direito mais próximo à base da coluna. Homens o esquerdo. Pernas confortavelmente sentadas. Olha como as pernas ficam mais soltas, estão vendo? Depois que a gente faz rotação, parece que o joelho é mais molinho. Mãos no chão, desliza. Pode tirar o bumbum do chão aqui, priorize a sua coluna alinhada, testa no chão. Essa é uma posição meditativa, uma posição de respiratório. Ela indica uma certa humildade, ou seja, eu me curvo aos seus pés, digamos assim. Eu baixo minha cabeça perante algo. É uma posição de humildade, uma posição meditativa. Alguns mestres dizem que a gente só medita de verdade quando a gente está em uma posição de humildade, ou seja, de cabeça baixa. Então eu quero aqui que você respire de forma profunda e observe como você se sente. E que, acima de tudo, você consiga, nesse momento, enaltecer quem você é. A sua lapidação, o seu corpo, as suas emoções, os seus pensamentos, e lembrar que nós somos aprendizes, todos nós estamos aprendendo, todos nós estamos no corre. Sinta-se orgulhosa do seu corre, das escolhas que você fez, e tudo aquilo que você identifica, que você não sente orgulho. Mude, crie coragem e mude. Sinta-se orgulhosa da sua jornada, das suas escolhas até aqui. Você tem que respirar e tem que sentir prazer em ser quem você é. Um gostoso espreguiçamento, pode estender mais os braços, levantar a cabeça e devagar nós retornamos, trazendo o peso para trás e finalizamos nossa prática. Tudo bem. Aí, gente, ótimo dia para vocês. Muito obrigada pela presença. Tem aula da escola agora às 6. Seguimos. Agora prática de 1 hora, prática da escola não tem reflexão. Fica sempre convite para vocês virem para a escola, gente, não esqueçam. Hoje tem aula de libido, vou mandar mensagem para vocês no grupo. Eu mando também para vocês ali o link da nossa reunião. Então fiquem tranquilas que logo mais a gente se fala. Mando a carta também, tá? Eu que agradeço a presença de vocês sempre. Sempre bom estar aqui praticando com vocês. É isso, fiquem com Deus. Beijo. Gurias que estavam com a câmera ligada. Lu, Paty, Luísa, Kelly, sempre bom ver vocês. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Beijo grande, beijo, beijo. Até!